e adoremos ao Senhor e meditemos na sua palavra. Está escrito em Marcos capítulo 5, versículos 24. Jesus foi com ele, grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isto, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis esse alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Eterno, bondoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem sou eu para pregar a sua palavra? Quem somos nós para ouvir a sua palavra? Somos humanos. Ah, Senhor, nós precisamos do conforto, da direção da sua palavra. Então, por favor, fale ao nosso coração. Apesar das nossas limitações, tenha de nós misericórdia, que a tua palavra nos traga direcionamento e cura, pois pela fé queremos ouvir e pedimos: fala ao nosso coração. E tenha misericórdia, Senhor, para que eu possa transmitir a meus irmãos aquilo que também me é útil e necessário, pois precisamos nos alimentar nesta noite. Obrigado pela sua palavra, nos dê compreensão, mesmo sabendo das nossas limitações, e que é impossível exaurir qualquer texto, porque é muito mais do que nós podemos expor, mas que seja a sua palavra aplicada em nosso coração, em nome de Jesus, amém. As nossas crianças estão em atividade ao lado, mas se quiser levar a menina ali também, pode levar, viu? Você fica à vontade, tá bom? Muito bem, o texto é bem conhecido e talvez não traga tantas novidades. Provavelmente o local tenha sido Cafarnaum.
porque está relatado após o retorno de Jesus do mar de Tiberíades, que ele fora a Genezaré, e que lá homens foram libertos do sepulcro e dos demônios. Se nós correlacionarmos com Mateus, nós vamos perceber que é logo no início do ministério do Senhor Jesus, em muitas curas, e segundo Mateus, após o Sermão do Monte. Quando Jesus chega na cidade, as pessoas o estavam esperando e procuraram Jesus, porque um homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, vendo, prostrou-se a seus pés e rogou e insistiu: minha filha está para morrer, vem, coloca a mão sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Então Jesus foi com ele, e nesta caminhada, a menina de 12 anos, próxima à morte, encontra-se uma mulher que há 12 anos estava a morrer, sangrando todo o tempo. E o que nós podemos entender e aprender com tudo isto? O Jairo, que o nome dele significa aquele a quem Deus mostra o caminho, ou aquele a quem Deus ilumina. O que ele aprendeu? O que os discípulos, porque tudo que está relatado que Jesus fez é pedagógico. O que os discípulos aprenderam? Como foi? Para você ter uma ideia mais ou menos e visualizar o contexto da Palestina nesta época, as casas eram praticamente quadradas, pequenas, não tinha casa muito grande na Palestina. Havia alguma diferença entre um piso e o outro, onde as pessoas dormiam, um pequeno local onde fazia as refeições, e tinha um local onde colocava os pequenos animais. As casas eram juntadas umas às outras, e a maioria eram caiadas, e em cima no forro era preparado para colocar os grãos para secar, e outros até faziam uma cobertura para hospedar os amigos. As ruas eram muito estreitas, porque não havia necessidade de ruas largas, não havia carros. Então o que passava por ali era animais e pessoas. Normalmente essas ruas eram calçadas ou bem preparadas para que pudesse ter um fluxo de pessoas. Então Jesus está na beira da cidade, da beira do rio. O Jairo o procura e ele tem um desejo de que a sua filha de 12 anos seja curada por Jesus. Então ele pede para que Jesus vá à sua casa. E quando Jesus está caminhando para a sua casa, nas ruas estreitas, as pessoas se apertam, e havia certo barulho, porque é normal aquele barulho da Palestina até o dia de hoje. Você não sabe se um palestino está orando, chorando ou cantando. Sempre tem mais ou menos aquela melodia, e aquele som, e os animais, e Jesus andando naquelas ruas estreitas, e as pessoas se apertando e se tocando uma nas outras. Neste percurso, tem uma mulher que há 12 anos e tem um fluxo de sangue. O que significava uma mulher ter fluxo de sangue neste período? Uma mulher com fluxo de sangue, nos seus dias, nas suas regras, ela não saía de casa. Ela era considerada imunda até passar aqueles dias. Então essa mulher, há muitos anos, não recebia uma amiga em sua casa. Há 12 anos que ela gastara parte dos seus bens com os médicos da sua época e não houve nenhum sucesso. Provavelmente anêmica.
provavelmente solitária, provavelmente triste, fora do convívio da sociedade. E se alguém soubesse, e provavelmente saberia, porque a história de 12 anos de uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada naquela vizinhança como a imunda. Então, se alguém visse a mulher, tinha que gritar: imunda! Se os meninos fossem brincar em frente à sua casa, tinha que pedir: menino, saia daí, tem uma imunda. Ela era excluída da sociedade. E eu fico pensando se ela ouviu Jesus ou se Jesus a ouviu primeiro. Pelo que nós cremos nas Escrituras, Jesus nos ouve primeiro. E que foi Ele que resolveu passar naquela rua. E aquela casa, ela ouve o barulho, e Jesus vem vagarosamente, devido à multidão, e ela ouve aquele barulho, e ela se arruma, se apronta, se ajeita, porque não tem um lugar mais fácil para se esconder do que no meio de uma multidão. Ninguém iria notá-la. Aliás, há muitos anos que ninguém a notava. Muito mais neste momento que a multidão passava na porta da sua casa. Provavelmente ela ouviu o barulho pela janelinha que ficava para a ventilação. E o comentário na cidade era tão grande que mesmo ela em casa sabia quem era Jesus. E Jesus passa em frente à casa dela. E quando Jesus passa em frente à casa, a multidão, ela se arruma, coloca provavelmente o seu véu e sai atrás, desejando tocar nas vestes de Jesus. Outro evangelho diz na orla, que alguns estudiosos dizem que era o tzi-tzi, que era um cordão amarrado e que fazia a contagem de todas as leis. Mas não é o mais importante a contagem das leis, ou o filactério, ou a borda. Era muito mais do que isso. Ela toca nas vestes de Jesus por trás. E ela agora faz isso porque ela crê que o Senhor Jesus pode curá-la, ainda que ela não espera que Jesus pare para conversar com ela. Ela nunca imaginou que Jesus iria dar-lhe atenção. Aliás, nem deveria. Por que faria isto? Ninguém fazia. Então, escondida na multidão, solitária entre tantos, e ela vem e toca em Jesus, porque ela sentia que o seu corpo seria curado de tamanho flagelo. Jesus reconheceu imediatamente que alguém o tocou, parou e disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: claro, está todo mundo tocando todo mundo, está tudo apertado aqui. Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Algumas coisas para a gente pensar aqui. Jesus passou e ela tocou nas costas. Mas o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus e a compaixão de Jesus não tem costas. Ela não viu a face de Jesus, mas Jesus viu o seu coração. Ninguém a percebeu, mas Jesus sabia o que estava acontecendo. O segundo é que virtude só sai de Jesus. É só Jesus que tem virtude. Nós temos algumas habilidades, alguns dons, mas nenhum dom fará sentido nenhum se não houver a graça de bendito Senhor Jesus.
A pregação que agora vos faço, com temor vos faço, peço que o Senhor toque com virtude no nosso coração, porque por mais que eu estude e por mais que eu pesquise, não fará efeito nenhum no coração do pecador, se o Senhor, pelo seu poder, pela sua virtude e graça, não se manifestar no nosso coração. Não fará sentido nem a mim. E quando Jesus insiste, e Jesus olha ao redor, os evangelhos sinóticos dizem que ela não teve como se esconder. Não tem como se esconder de Jesus, mesmo no meio da multidão. Eu penso que Jesus olhava, não como não sabendo quem era, mas parava e olhava nos olhos dela, porque não tinha como ela esconder. Então, a mulher atemorizada e trêmula. Por que atemorizada? Porque ela vai contar que ela é imunda. E provavelmente todos vão se afastar dela, por mais apertado que estivesse aquela rua. Ela está com medo de se expor, porque seria uma vergonha, um escândalo. Mas havia um escândalo maior, que não era questão da exclusão social, era um escândalo de amor e de graça e de compaixão que emana do Senhor Jesus. E ela estava ciente do que havia acontecido, ela prostrou e contou a verdade. Prostrar é adorar. Ela reconheceu que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é nosso Senhor. Eu sei que muitas pessoas estão procurando um Jesus mais moderno, customizado. Mas Jesus é Deus ontem, hoje e será para sempre. E ela contou toda a verdade. Porque diante de Jesus não dá para contar meias verdades. É preciso contar, é preciso confessar. Ela não tem apenas que alegrar-se, ela tem que testemunhar, e testemunhar é confessar. O que ela tem a confessar? Que ela não tinha o direito de estar ali, que ela não poderia estar ali, que ela não merecia tal cura. Ora, esta mulher nos representa. Não era assim. Nós estávamos morrendo há anos, não tínhamos direito. Nós não podíamos chegar a Jesus, a não ser que a sua misericórdia nos alcançasse. E a misericórdia de Jesus a alcançou, e ela contou a sua história. Eu não sei quanto tempo ela levou, mas normalmente uma mulher, para contar uma história de 12 anos, não consegue fazê-lo em 12 minutos. Provavelmente foi um bom tempo. E Jesus não estava com a agenda cheia, e nem apressado. Ele a ouviu. Jesus tem tempo para ouvir, mesmo nos dias mais corridos do seu percurso nas terras da Palestina. Ele a ouviu. Então, quando ela está contando a história, com certeza alguns recuam. E Jesus então declara a ela e diz: a tua fé te salvou. E chama ela de filha. Ninguém mais vai excluí-la. Ela é filha de Jesus agora. Era muito mais do que um sangramento estancado. Era uma vida que estava morta, que reviveu. Era um pecador que foi salvo. E Jesus disse: a tua fé te salvou, para deixar claro que não havia nenhuma idolatria na roupa de Jesus, que não havia nenhuma mágica no tzitzit, que não era a questão do filactério, é porque ela creu que Jesus é o Senhor.
Porque senão alguém poderia começar a achar que a mágica era tocar na orla da veste de Jesus. Não era a veste, é o Jesus que vestia a roupa. Não era a roupa que tinha virtude, mas quem a vestia. Nós temos que olhar para Jesus e não para as coisas que nós achamos que são mágicas. Nós temos que olhar para Jesus e crer em Jesus. E Jesus disse: fica livre do teu mal. Ela já estava curada. Onde está o mal? O mal está no pecado que destrói. Então essa mulher não foi curada só fisicamente, ela foi curada primeiramente espiritualmente. Ela foi curada fisicamente. E ela foi curada emocionalmente. E ela foi curada socialmente. Porque veja você, imagine, agora Jesus sai e todas as vizinhas querem conversar com ela, se ela está curada. E se Jesus a chamou de filha, é muito importante agora uma boa conversa. E Jesus então a cura, mas enquanto isso estava acontecendo, chega um enviado da casa do Jairo e disse: a tua filha morreu. Não incomodes o mestre. Eu não sei se o texto é carregado de aborrecimento do tipo assim: deixa ele, demorou demais, a menina já morreu. Ou se era uma profunda perda do qual o sentimento estava corroendo a alma do mensageiro. Mas a palavra é de espanto, porque veja você, todos agora ouviram e viram um milagre, e de repente uma mulher morre, essa de 12 anos morrendo está viva, a menina de 12 anos morreu. E provavelmente até a mulher de fluxo de sangue, que nós não sabemos o nome, poderia achar que ela era culpada, tomou o tempo de Jesus. Mas tudo isso poderia ser apenas especulação. O importante é o que Jesus disse: não temais, crê somente. Isso serve para a mulher do fluxo de sangue, isso serve para os discípulos, isso serve para o Jairo. Porque você já percebeu que algumas coisas na nossa vida que a gente pede, e parece que não acontece, e parece que tem uma vez que a gente diz assim: agora não tem mais jeito, já foi, já perdeu, não acontece mais, é melhor nem aborrecer mais Jesus, não vamos mais nem falar com ele sobre esse negócio. O Jairo poderia simplesmente, ouvindo aquela conversa, cair num pranto de choro e dizer: Jesus, fica aqui, não adianta mais ir para casa. Mas não. A reação do Jairo não era uma reação de dependência. E ele ouve de Jesus: crê somente. De alguma forma Jesus está dizendo: Jairo, não desista. Jairo, não joga a toalha fora. Às vezes nós precisamos ouvir isto, porque tem vezes que nós pensamos nisto, tem vezes que nós pensamos em desistir. Tem vezes que nós estamos na igreja já há tempo e nós queremos uma bênção, e parece que aquela bênção não acontece, e às vezes dá vontade de desistir. Não temas, crê somente. Porque crer quando as coisas dão certo é fácil, até o tolo crê. Mas crer quando as coisas não dão certo, isto é fé. Porque não é fé no resultado, é fé na pessoa. E a pessoa de Jesus é confiável. Nós somos voláteis. A nossa fé às vezes é solapada pelo que é efêmero da vida. Porque as circunstâncias nos fazem desistir, desanimar. Ficamos cansados, desistimos, não vamos mais na igreja, não quero mais servir a Deus, desisto disso. Nós desistimos muito facilmente. O Jairo não desistiu, ainda que toda a esperança havia acabado. Todo o recurso já havia passado. Não tinha mais o que fazer, mas ele continuava crendo. É isto que é importante, é continuar crendo. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Queremos
dá um jeito de resolver a situação e deixamos de crer em Jesus, porque nós cremos na soberania, nós falamos do Deus soberano, nós falamos da nossa boa doutrina, mas quando o sapato aperta, a gente acha que Jesus não vai resolver, a gente precisa dar um jeito, a gente precisa correr. O Jairo não correu. O Jairo foi para casa, talvez confuso. Veja que o texto nos diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João e chegaram à casa do chefe da sinagoga, e havia um alvoroço, gente chorando e planteando. Lucas nos diz que eram os planteadores. Planteadores eram pessoas contratadas para chorar, para que outros chorassem também, porque o choro é contagioso. Elas tinham sido já contratadas para o velório, já estava preparando toda a cerimônia fúnebre. Jesus chegou não no fim do túnel, nem túnel tinha mais, não no fim da esperança, esperança não tinha mais. O que fazer quando não tem mais esperança? Se nós temos Jesus, a esperança jamais acaba, mesmo que as circunstâncias sejam as mais adversas. Então Jesus chega, tem aquele alvoroço, o choro, o planto. Jesus entrou e disse: por que este alvoroço? Por que vocês choram? Parece que a pergunta ou deveria ser alguma coisa de retórica, ou falta de conhecimento, porque todos vão achar ridícula a pergunta. Porque não faria sentido, porque deveria chorar, todos deveriam chorar, porque uma menina havia acabado de falecer. Mas por que Jesus faz tal pergunta? É porque é o seguinte: por que você fica desesperado? Por que você desiste fácil, se Jesus está vivo? Meus irmãos, quem é Jesus? Jesus é o Criador. Hebreus capítulo 1, tudo foi feito por Ele, e por Ele nada do que foi feito se podia fazer. O Rei do Universo, o Senhor da Glória, não aquele que está em algum ponto do universo, mas aquele que o universo orbita a palma de suas mãos. Ele, o soberano, está presente. Então qual é o medo? Qual é o pavor? Qual é o pânico? Qual é o desespero? Por que ficar tão angustiado? Por que plantear? Por que chorar? Por que ficar no alvoroço? Você já percebeu que alguns crentes ficam alvoroçados com qualquer notícia? As notícias mais comuns. E ficam sofrendo e torcendo para um lado ou para o outro, e tentando ver se consegue mudar alguma coisa nessa terra. Meus irmãos, nós não vamos mudar o curso da terra, nós não vamos mudar o curso da história, mas nós somos mudados no curso da graça de Deus para fazer diferença nessa terra. Então não importa o que se pode dizer por aí, se nós estamos olhando na pessoa bendita de Jesus. Tem coisas que nós não entendemos. Tem coisas que nós nunca vamos entender aqui na terra. Por que algumas pessoas tão boas, cristãs, sofrem tantos? E se firmam na fé, e continuam firmes na fé. Eu poderia citar vários exemplos. E eu vou citar um que eu já citei aqui, da Carrie, lá no Rio Maici. Mais de 30 anos, tentando grafar uma língua, e não conseguira até o dia que eu fui lá, não sei depois. Fui com o Steve Sheldon, depois de 86 quilômetros de moto na trilha. Chegamos na casinha dela, que era uma palafita. E já contei para vocês, alguns lembram, que ela fez um caldinho de macaxeira com peixe. E eu tomando o caldinho, eu perguntei: mas Carrie, valeu a pena? 30 anos aqui, nada.
Ela ficou muito, muito chateada. 30 anos só no meio daquela mata. O esposo se desviou e tornou ateu. E é escritor do New York Times. O filho foi embora. E ela sozinha, onde tem onça. Ela levantou e disse: mas obedecer a Deus vale a pena? E batia na mesa e dizia: obedecer a Deus vale a pena? 30 anos sem sucesso. Mas para ela obedecer a Deus valia a pena. E eu fiquei calado, porque ela estava muito brava. Depois ela olhou para mim e disse: por que você veio aqui? O que você veio fazer? Qual o motivo de estar aqui? Falei: Carrie, é porque obedecer a Deus vale a pena. É isso que importa. É obedecer a Deus mesmo quando as coisas não dão certo como você gostaria que acontecesse. Mas se você tem Jesus, é suficiente. Não precisa de Jesus e mais alguma coisa. Não precisa de Jesus e fama. Não precisa de Jesus e dinheiro. Não precisa de Jesus e glamour. Precisa de Jesus. O que vier é lucro. É isso que Jesus está dizendo. Por que você está chorando? Eu cheguei. A vida chegou no ambiente fúnebre. Ora, o que vai acontecer? A vida de Jesus não morre. Pelo contrário, mata a morte e faz o morto viver a vida. Então Jesus chega e as pessoas estão rindo dele porque ele falou isto. Rindo no sentido de deboche. Então Jesus pediu para que eles saíssem. Os debochados saíssem. Porque não era hora de deboche. Não era hora de discussão. Jesus simplesmente tomou o pai e a mãe da criança e entraram. Tomou a menina pela mão, todos olhando para ela, estava morta. E Jesus não disse: corpo, volta à vida. Ele disse: Talita cumi. Ele está falando com ela. Porque a vida que nós conhecemos, ela termina no dia fúnebre. Mas para Jesus, a vida continua mesmo depois do velório. Todos viam uma menina morta, mas Jesus viu uma menina que podia ficar em pé. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós chegamos nesse estado de paralisia e de não ter coragem de se levantar, e coragem de recomeçar, e não, o Lázaro passou pela mesma coisa. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E ele veio, porque foi Jesus que mandou. Nós temos que crer em Jesus. O Jairo aqui não desistiu. E a menina ouviu. E a palavra é: fique em pé. Meus irmãos, nós precisamos levantar nossa cabeça. Eu sei que todos nós temos motivos para abaixar a cabeça. Nós temos motivo de tristeza, de rancor e às vezes de ódio. Às vezes nós vemos tanta injustiça que ficamos pasmo. Às vezes nós vemos alguns comentários e algumas fake news que nos deixam apavorados. Mas é porque nós deixamos de olhar para Jesus. E olhamos para as coisas da vida. E olhamos para as coisas da terra. Nós precisamos focar e olhar em Jesus, a sua pessoa bendita, e imitá-lo conforme está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, imitando Jesus, pessoa bendita, o Deus encarnado, a expressão exata do seu ser. E quando ele manda, até o morto levanta. Só Jesus é assim. Ninguém é assim. Essa é a diferença do cristianismo com outras religiões. Todas as religiões têm um personagem importante. E muitas delas também têm um texto sagrado. Mas todos os personagens importantes registram que um ser mortal fez algo extraordinário, ou teve revelações extraordinárias e morreu. De Jesus, nós afirmamos:
Ele é Deus que vence a morte. Só em Cristo nós podemos afirmar que Ele é Deus que vence a morte. Então, a menina morta pode levantar. E você que acha que em algum momento estava desanimado, levante também. E você que achou que podia desistir, coloca-se em pé. E você que acha que vai morrer, viva os melhores dias da sua vida, porque um dia vai morrer, não tem problema. Mas quem morre em Cristo não morre. É hora de nos colocarmos em pé, meus irmãos, de afirmarmos, apesar das condições tão adversas, das complicações sociopolíticas que às vezes nos deixa perplexo, da guerra por conquista geográfica, pela maldade do homem. O homem parece que estudou e agora quase todo mundo tem uma universidade, boa parte das pessoas já tem mestrado e outras doutorado, mas o homem parece ter desumanizado. As piores barbáries acontecem no século 21. Alguma coisa está errada. É porque o homem não tornou menos pecador. Está morto nos seus delitos e pecado. Então, pecador, morto, ouça a palavra de Jesus, e levanta-te, e tome atitude, e entrega a sua vida a Jesus, e confessa a Jesus. Imediatamente a menina andou, e começou a andar. Lucas diz que ela comeu. Isso significa que toda a articulação estava funcionando perfeitamente, e o aparelho digestivo renovado. Porque Jesus não faz uma cura pela metade. Ele faz, e o que ele faz é completo. E todos ficaram admirados. E Jesus mandou dar de comer à menina. Mas não precisava contar para ninguém. Mas hoje nós estamos contando de novo essa história. O que é não conta para ninguém? É porque Jesus não estava fazendo isso para se aparecer. Ele faz isso pelo que Ele é. Ele não fez isso para ganhar seguidores no Instagram. Ele fez porque Ele é Deus. Porque Ele é natural fazer. Então não sei se o que mais encaixa dentro da sua perspectiva e da sua necessidade hoje é uma mulher com fluxo de sangue que precisa ter atitude para sair ao encontro de Jesus, ou alguém excluído, ou o Jairo, ou a menina. A mensagem é a mesma. Não importa se é uma mulher morrendo há 12 anos, ou uma mulher de 12 anos morrendo. O que importa é que Jesus está vivo. E se Jesus está vivo para nunca mais morrer. E nós podemos acreditar nele. Esses dias eu estava conversando com a Vivi sobre a enfermidade do pai, e eu estava tentando encorajá-la. Eu disse: Vivi, a história de vocês é fantástica. Já era para o teu pai ter morrido umas 10 vezes. Então fique tranquila, porque o Deus que fez isso até hoje está no controle sempre. Nós podemos apoiar e abraçar como igreja, mas Jesus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos para o louvor da sua glória. É isso que nós precisamos acreditar, meus irmãos. Quer seja isso para o Ronaldo, quer seja isso para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu parente. Ou nós cremos em Jesus, ou nós não cremos em Jesus. E nós estamos vivendo os dias de maiores dúvidas, em que as pessoas estão crendo em Jesus, mas crendo também em mais alguma coisa. Elas estão buscando Jesus e mais alguma coisa mágica. Estão buscando Jesus e um pouquinho mais de status, ou um pouco mais de reconhecimento, ou um pouco mais de alguma coisa. Nós precisamos de Jesus totalmente, e entregar totalmente a Jesus, e crer nele, e crer somente. É somente, nada mais, não precisa nada mais. Precisamos crer, mas crer para valer. Crer com coragem, crer com determinação, crer com firmeza, crer ficando em pé.
e proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero lhe convidar a falar com o Senhor e abrir o seu coração com Ele. E se você quiser receber uma oração, nós vamos orar por você. Mas se você quiser ficar no seu assento e clamar ao Senhor, clame, porque Ele ouve aí. Mas eu quero te pedir para você dar um passo de fé e tocar Jesus pela fé, não nas vestes dele, mas nele, tão somente nele, e crer tão somente nele. Creia em Jesus. E se você estiver para desistir, recomece, reconsidere, tome uma atitude e diga: Deus, eu quero viver para a sua glória. Vamos orar? Amado Deus, aqui estamos com alegria no Senhor. Nesses dias, Senhor, que se fala muito do cuidado feminino, que se fala, Senhor, da proteção da mulher. Nós temos um texto que o Senhor cuidou de duas. E não só das duas, como das amigas, da mãe, de todas que estavam lá, e não só das mulheres, como de Jairo e dos discípulos. E trabalhou no coração dos planteadores para que eles pudessem parar de chorar. Senhor Deus, estenda as suas mãos para curar, para salvar. Ó Deus, chegamos diante de Ti. Alguns chegam sangrando, outros já morrendo, outros desesperançosos, desanimados e cansados e com dor na alma. Alguns não sabem mais o que fazer, mas o Senhor sabe o que fazer. Então, Senhor, renova o nosso vigor, renova o nosso ânimo, perdoa os nossos pecados e levanta aqui, Senhor, cristãos determinados, cheios de amor, cheios de fé, que dependem do Senhor Jesus. E apesar das lutas e apesar das circunstâncias, continuam crendo em Jesus. Nos abençoe como discípulos do Senhor, para vivermos pela fé e sermos tocados pelo seu amor, em fé. Perdoa os pecados, salva pessoas nessa noite, que o pecador se arrependa, que aquele que tomou as veredas do pecado volte aos caminhos, em nome de Jesus. Para aqueles que acham que não tem mais perdão, sejam perdoados, em nome de Jesus. Renova o teu povo, faça um milagre na nossa vida, em Cristo Jesus, amém.